quarta turma do STJ firmou o seguinte entendimento acerca da responsabilidade civil do arrendador de aeronave que não influenciou, imediata ou diretamente, para a ocorrência do evento danoso. A proprietária, na qualidade de arrendadora de aeronave, não pode ser responsabilizada civilmente pelos danos causados por acidente aéreo quando há o rompimento do nexo de causalidade, afastando-se o dever de indenizar. Vamos entender esse julgado? Considere o seguinte caso. Nilson Souza ajuizou ação de indenização em face da empresa Claba Limitada, alegando que, em 28 de março de 2017, na comemoração dos 45 anos do Aeroclube, sua mãe adquiriu ingresso para sobrevoar de forma panorâmica a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. No entanto, o piloto do avião do qual ela era passageira realizou manobras de alto risco, dando um rasante e, em seguida, arremeteu a aeronave, sem observar as regras de segurança, acabando por colidir com outra aeronave, da ré Claba, que estava levantando voo, ocasionando a morte dos ocupantes. A empresa se defendeu, alegando que é a arrendadora da aeronave, que não influenciou diretamente para a ocorrência do evento danoso. Também destacou que o artigo 274 do Código Brasileiro da Aeronáutica prevê responsabilidade pela reparação dos danos resultantes do abalroamento ao proprietário da aeronave causadora em tendo sido a aeronave Cessna 182 da Claba abalroada pela aeronave Cessna 310, a aeronave causadora. A controvérsia chegou até o STJ, que teve que definir se a proprietária, na qualidade de arrendatária de determinado avião, pode ser responsabilizada por danos advindos de acidente aéreo, com diversas mortes, devido à colisão de aeronaves por conduta culposa do piloto de outra empresa. De acordo com o STJ, o transporte aéreo pode ser dividido em doméstico, regido pelo Código Brasileiro da Aeronáutica, é aquele em que o ponto de partida, o intermediário e o destino estão situados em território nacional, artigo 215. E em internacional, regulado pela Convenção de Montreal, em que o ponto de partida e o ponto de destino estejam situados em territórios de dois estados signatários ou haja escala prevista no território de qualquer outro estado, mesmo que este não seja signatário da convenção. Diante das peculiaridades, é que a Constituição Federal estabeleceu que a lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreos, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade, artigo 178. Ao interpretar o dispositivo quanto ao transporte aéreo internacional, estabeleceu o STF que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e de Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o limite indenizatório estabelecido pelos normativos internacionais subscritos pelo Brasil, referentes às condenações por dano material. Definiu-se, ademais, que as disposições previstas nos aludidos acordos internacionais incidem exclusivamente nos contratos de transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. Assim, não alcançam o transporte nacional de pessoas, que está excluído da abrangência do artigo 22 da Convenção de Varsóvia. Por fim, esclareceu-se que a limitação indenizatória abarca apenas a reparação por danos materiais e não morais. No que toca à legislação pátria, o Código Civil, na seção do transporte de pessoas, no artigo 734, fixou a responsabilidade objetiva do transportador por danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, pois se está diante de obrigação de resultado, salvo um motivo de força maior, vedando qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Já o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, prevê cláusula geral de responsabilidade objetiva quanto à atividade normalmente desenvolvida,
pelo causador do dano e implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem, como costuma acontecer no transporte aéreo. Somado a isso, ao menos no âmbito interno, incide o regime da responsabilidade objetiva do Código Consumerista, fundada na teoria do risco do empreendimento, artigo 6º, inciso 6, artigo 12, 14 e 17. Por fim, especificamente no que diz respeito à aviação, o Código Brasileiro de Aeronáutica acaba não sendo muito claro em relação ao fundamento da responsabilidade, subjetiva ou objetiva, notadamente porque trata, no mesmo título, das mais diversas formas de responsabilização, contratual, por danos a serviços aéreos gratuitos, para com terceiros na superfície, por abarroamento, do construtor aeronáutico, das entidades da infraestrutura aeronáutica, da garantia da responsabilidade e da responsabilidade no transporte internacional. Além disso, ainda em relação à responsabilidade, reconhece o STJ que as vítimas de acidentes aéreos localizadas em superfície são consumidores por equiparação, bystander, devendo ser a elas estendidas as normas do Código de Defesa do Consumidor, relativas a danos por fato do serviço, artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, só se pode falar em responsabilidade civil se houver uma relação de causa e efeito entre a conduta e o dano, se a causa for abstratamente idônea e adequada à produção do resultado, não bastando ser antecedente. Ao contrário do que ocorre na teoria da equivalência das condições, teoria da conditio sine qua non, em que toda e qualquer circunstância que haja concorrido para produzir o dano pode ser considerada capaz de gerar o dano. Na causalidade adequada, a ideia fundamental é a que só há uma relação de causalidade entre o fato e o dano, quando o ato praticado pelo agente seja de modo a provocar o dano sofrido pela vítima, segundo o curso normal das coisas e a experiência comum da vida. Na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de direito civil adota a teoria da causalidade adequada, ou do dano direto e imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa, ação ou omissão. Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916, artigo 1060, e pelo Código Civil de 2002, artigo 403. Portanto, sem que ocorra efetivamente uma relação de causalidade entre o fato e o dano, não sendo o ato praticado pelo agente minimamente suficiente para provocar o dano sofrido pela vítima, segundo o curso normal das coisas e a experiência comum da vida, conforme a teoria da causalidade adequada, a proprietária e a arrendadora da aeronave não pode ser responsabilizada civilmente pelos danos causados, haja vista o rompimento do nexo de causalidade, afastando-se o dever de indenizar. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que for postado vídeo novo. Clique em gostei para impulsionar esse conteúdo e ajudar a divulgar o canal. Curta nossa página no Facebook e Instagram e fique por dentro de todas as novidades. Esse canal é mantido graças à ajuda dos nossos apoiadores. Faça parte dessa comunidade e mande sua contribuição por meio da nossa chave Pix.